Há mais de 50 anos, a aviação comercial assistiu um dos mais impressionantes roubos da história, quando um criminoso que não só sequestrou um avião de forma muito calma e tranquila, também simplesmente desapareceu em pleno ar sem deixar qualquer vestígio, e que, passado mais de 5 décadas, continua sendo um mistério digno de um filme. E aí, já sabem dessa história? Era uma tarde do dia 24 de novembro de 1971, véspera de Ação de Graças, quando um homem de aproximadamente 40 anos se aproximou do balcão de check-in da Northwest Airlines e identificou-se como Dan Cooper. Seu destino era Seattle, em Washington. Segundo testemunhas, o Sr. Cooper trajava capas de chuva preta, terno escuro, camisa de colarinho branco e também uma gravata preta. Parecia ser só mais um dos homens de negócio de Oregon. Então, em torno das 14 horas e 30 minutos, o Boeing 727, que cumpriria o voo 305, decolou de Portland. Com apenas 37 assentos ocupados, o Boeing seguia viagem sem contratempos. Pouco mais de 20 minutos após a decolagem, Cooper entregou um bilhete escrito com letras maiúsculas à comissária Florence Schaffner, que estava próxima à porta traseira da aeronave. Parecia ser só mais uma cantada de um executivo solitário, o que levou Schaffner a colocar o bilhete na bolsa sem dar qualquer importância. Mas Cooper insistiu, inclinou-se e sussurrou: "Senhorita, melhor olhar aquele bilhete." Sem muita pretensão, Schaffner desdobrou o papel e leu a mensagem que dizia: "Tenho uma bomba em minha maleta e vou usá-la se necessário. Quero que se sente ao meu lado. Você está sendo sequestrada." Ainda em dúvida em relação à ameaça, a comissária sentou-se ao lado de Cooper e pediu para ver a bomba. Ele abriu a maleta, exibindo 8 cilindros vermelhos presos em fios com isolamentos ligados numa grande bateria cilíndrica. Mais tarde, Schaffner contou às autoridades que nada em Cooper levava a crer que ele poderia ser de fato um criminoso. Além do seu porte idêntico ao de qualquer outro homem de negócios, ele também fugia muito do padrão de comportamento que se esperava de terroristas ou sequestradores. Sempre muito calmo, não demonstrava nervosismo e queria sempre evitar confusões no voo. Tanto que pediu para que as aeromoças servissem a refeição aos demais passageiros e até pagou por um lanche. Suas exigências foram comunicadas à torre de controle em Seattle e logo repassadas às autoridades. Por se tratar de um risco real, todas as demandas foram atendidas. Ele exigia 200 mil em moeda negociável, 4 paraquedas e um caminhão em Seattle, pronto para reabastecer o avião. Após escutar atentamente as exigências, Schaffner se dirigiu à cabine de comando e transmitiu a mensagem. O comandante William Scott imediatamente alertou as autoridades do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma sobre o sequestro da aeronave. Além de Schaffner relatar que ele era um homem educado, culto e bastante calmo, a comissária Tina Mucklow também contou ao FBI que ele ainda pediu uísque e água, pagando pela bebida e insistindo para Schaffner ficar com o troco. Em voo, ainda garantiu que pediria alimentação para a tripulação assim que estivessem em solo. As autoridades solicitaram ao comandante para avisar aos passageiros que sua chegada a Seattle seria atrasada por causa de problemas mecânicos, o que daria tempo para atender às exigências do sequestrador sem alarmar os passageiros e demais membros do aeroporto. Ao mesmo tempo, Donald Nairop, presidente da Northwest, autorizou o pagamento do resgate, optando por utilizar dólares americanos. Sua ordem era de que todos deveriam cooperar com o sequestrador. Durante quase 2 horas, o Boeing voou em círculo sobre Puget Sound, enquanto o FBI se preparava para lidar com o sequestrador e as demais autoridades recolhiam o dinheiro e providenciavam os paraquedas. O pedido foi considerado atípico pelo FBI, que acreditava que os paraquedas podiam ser apenas um modo de ganhar tempo.
com um possível blefe de jogar algum passageiro para fora ou mesmo saltar do avião após receber o dinheiro. O fato de optar por 4 paraquedas ainda levantava a suspeita de que Cooper pensasse realmente em fugir após uma nova decolagem, provavelmente levando como refém algum membro da tripulação. Isso dificultaria qualquer sabotagem prévia aos paraquedas. Um ponto que chamou muito a atenção do FBI durante a investigação posterior ao assalto foi o conhecimento que Cooper parecia ter de aviação. Durante sua breve conversa com a comissária de bordo, ele deixava bem claro conhecer a região, nomeando as cidades por onde o avião passaria. Além disso, quando a aeronave chegou ao aeroporto, ele apresentou um plano de voo completo ao piloto e ainda especificou outros detalhes técnicos de como o veículo deveria ser controlado na segunda parte do voo. E é aí que o mistério começa de verdade. Por volta das 17 horas e 30 minutos do horário local, a tripulação informou que as exigências haviam sido cumpridas, e 15 minutos depois, o 727 pousou em Seattle. Cooper instruiu o comandante a taxiar até uma área remota e bastante iluminada. Após o corte dos motores, todas as luzes a bordo deveriam ser mantidas apagadas. Provavelmente, Cooper estava querendo evitar a ação de atiradores de elite. O gerente de operações da Northwest, Al Lee, se aproximou da aeronave e entregou uma mochila com o dinheiro e os 4 paraquedas. Cooper, no entanto, recusou os paraquedas militares, exigindo um modelo civil, o que foi obtido com uma escola de paraquedismo local. Assim que a entrega foi finalizada, Cooper autorizou o desembarque de todos os passageiros, exceto do piloto, o copiloto, um engenheiro de voo e uma única comissária de bordo. Durante o tempo em que esteve em solo, Cooper transmitiu à tripulação seu plano, que era decolar, manter o trem de pouso baixado, voando a no máximo 100 nós e 3.000 pés de altitude, a aeronave despressurizada e com a proa para a cidade do México. Ele ainda solicitou que o avião decolasse com a escada ventral aberta, o que foi prontamente negado pela tripulação, já que isso poderia comprometer a segurança na decolagem. O copiloto informou que, com essa configuração, o alcance ficava restrito a 1.600 km, o que exigia uma escala para reabastecimento. Sem muita demora, Cooper concordou com o pouso em Reno, em Nevada. Às 19 horas e 40 minutos, o Boeing decolou com destino a Reno. Imediatamente, 2 aviões interceptores decolaram da base aérea de McCord para acompanhar a certa distância o voo. Aproximadamente 20 minutos depois, com o 727 já mantendo 3.000 pés, um alerta de abertura da escada ventral acendeu na cabine. O avião iniciou um pequeno movimento ascendente, exigindo uma correção dos pilotos para manter a altitude de voo. A tripulação em seguida notou uma mudança súbita no fluxo de ar, confirmando a abertura da porta. Imediatamente entenderam qual era o plano de Cooper: simplesmente saltar do Boeing em voo. A velocidade e a configuração do avião permitiam um salto seguro. A altitude era perfeita para uma queda rápida em meio ao dia que já escurecia. Cooper então saltou com seus $200.000 na mochila. Cerca de 2 horas depois, o Boeing pousou em Reno com a porta traseira baixada, já que os pilotos não tinham como garantir que Cooper havia de fato saltado. Uma equipe da polícia entrou no avião, vasculhando toda a cabine, sem encontrar qualquer rastro do sequestrador. Acharam apenas algumas das roupas e acessórios usados por Cooper. 2 dos 4 paraquedas também estavam a bordo, sendo um deles já aberto. Outras 66 impressões digitais desconhecidas foram colhidas. Até hoje, o FBI não tem qualquer pista concreta sobre o paradeiro ou a identidade de Dan Cooper, que se tornou o único sequestrador não identificado na história da aviação americana. O FBI afirmou na época que Cooper provavelmente morreu na queda, mas em 1980, algumas das notas do resgate foram encontradas num pequeno esconderijo, contrariando a teoria da morte.
O caso ainda está em aberto. Por um equívoco na divulgação dos dados, o sequestrador ficou conhecido como D.B. Cooper. O cinema produziu um filme com a história, estrelado por Treat Williams no papel de Cooper, comprovando que essa história de fato é digna de um filme de cinema. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais mistérios como esse. E até a próxima!